Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que chama essa fase aqui? Vai dar certo. Faz todo sentido fazer sobrancelha. Uma coisa, eu vou daquilo que eu acredito mesmo. Quem tá comigo? Então, contando pra vocês, cresci, fui pra vida toda pautada na execução. Eu estudava para vestibular e para concurso na mesma época, para concurso de banco, fiz faculdade, estava namorando, então eu sempre estava fazendo, estudando, correndo atrás, tinha um relacionamento e tal. Sobrancelhas agora, eu vou ter que fazer isso aqui. Gente, olha, vou brincar. Quando eu fui pra universidade, já garanti o meu estudo, minha formação, e agora o que eu vou fazer depois da formação? Eu falei, gente, eu não vou esperar eu terminar para começar a estudar para concurso, não, porque existe um tempo, entre a preparação, o estudo e a aprovação. Então, durante a minha graduação, eu vou estudando para quando eu terminar, eu tomar posse. Foi o que aconteceu, mas não foi tão simples assim, não. Nesse período de tempo houve um desgaste emocional muito grande e esse meu relacionamento, que eu fazia as coisas, corria atrás da vida, eu estava trabalhando e correndo atrás das coisas para um possível casamento. Eu acreditava que todo mundo estava pensando assim também, as partes envolvidas, até que chegou num ponto que era algo mais unilateral meu do que de comum acordo, e eu tomei uma decisão difícil que foi: isso não tá dando certo, não quero partir para um matrimônio de algo que eu não acredito, porque não vai funcionar. Eu terminei um concurso que eu já tinha passado há um tempo atrás, me convoca. Só que esse concurso, para eu tomar posse, era em outra cidade. Solteira, nova cidade, com a minha própria casa. Pensei, vou aproveitar horrores as noites badaladas de Goiânia. Aproveitei nada, gente. Estava no ritmo de execução. Fiquei sozinha porque aquele feminino que ainda não tinha desabrochado em mim, agora então ele foi escondido, encapsulado, porque eu não queria ter contato com o homem. Eu fazia questão de demonstrar o quanto eu não estava disponível, quanto não mexa comigo, porque quando eu tentei me associar ao masculino na minha vida, não deu certo. Foi quando eu decidi seguir pela minha própria conta, através do esforço do meu próprio braço. Então, o meu vício em execução se manteve. O vício em executar é ruim a partir do momento em que você não sabe qual a sua identidade e você prioriza algo desenfreadamente. Executar com planejamento, execução é ótimo, excelente, isso me trouxe bastante resultado. Mas até então eu não tinha parado para olhar para mim. E foi quando eu decidi, não, eu vou olhar para mim, o que está acontecendo, quais são essas crenças, o que precisa ser ressignificado e o que precisa ser olhado. Que linda! O que desencadeou de consequência de tudo isso que eu vi do masculino, de eu achar que eu precisava só de mim mesma, eu fui para um estágio de autossuficiência. Eu nunca tinha me conectado com o meu feminino de maneira frutífera e próspera. Não conhecia
de verdade, a mulher que existia em mim, o potencial que eu tinha e as minhas habilidades. Foi onde que eu comecei de forma intencional descobrir quem eu era, o que eu queria, questionar as minhas escolhas. Até então, de contas, eu não sabia quem eu era, como que eu poderia determinar e guiar minha vida de maneira assertiva com um desconhecido. E quem é esse desconhecido? O meu eu interior. Acho que eu vou parar por aqui, será? Sim. Nessa jornada de autoconhecimento, eu fui vendo as consequências de tudo que eu vivi, de tudo que eu acreditei com muita força por muito tempo, e quantas dessas coisas não faziam sentido mais de mim, de quem eu era, de quem eu estava sendo. E foi onde eu comecei a ressignificar as crenças sobre relacionamento, desde bagagens do que eu ouvi da minha infância, das pessoas que estavam ao meu lado, que eu recebi de maneira até inconsciente, de maneira natural, do meio em que eu estava, das coisas que me falavam e eu acreditava, das minhas próprias através da minha experiência negativa. E ao invés de eu me associar ao masculino por um período na minha vida, eu comecei a competir com ele. A competir, a acreditar que nós éramos melhores. Na boa, eu acho que é perca de energia e é uma baita distração ficar se preocupando quem é melhor, quem é mais, quem é menos. Nós somos seres humanos dotados de habilidades únicas. Como é perfeito a sinergia e a biologia por trás do ser homem e do ser feminino. Então, quando eu decido, por namorar com meu atual esposo, que eu fiz essa jornada de me tornar a mulher de alguém, eu me caso e vou descobrindo aos poucos quem é a mulher Graziele. Foi onde eu fiz a jornada de trocar meu guarda-roupa. Eu me fantasiava de velha. De senhora, porque eu tenho uma imagem bem jovem, então eu queria recompensar de alguma forma e mostrar que eu era bastante competente, vestindo roupa de velha. Até que eu tive um feedback de uma pessoa que não queria ser minha amiga, de me ver passar. Nossa, você tinha uma cara de estar sempre nervosa, estressada e brava. Você parecia ser muito chata. Eu não queria ser sua amiga. E escutar esse feedback foi porque eu perguntei mesmo. E eu que fui intencionalmente fazer essa amizade. Porque a pessoa afirmou pra mim que se dependesse dela, não seria minha amiga. Então chegou no ponto de eu afastar até o feminino da minha convivência. E eu já devia ter feito isso antes, mas eu não queria fazer, me deu vontade agora. Então você que talvez esteja me assistindo agora tenha vivido episódios de você não entender que mulher que você é,
Para que você está se preparando mesmo na sua vida? Qual que é o seu caminho, qual que é a jornada que você vai trilhar na sua individualidade? Porque do mesmo lado nós temos as polaridades que dizem: você vai ser mãe, esposa, e outro que diz que você tem que ter sucesso profissional, não dependa do dinheiro do homem, faça você mesma. É onde que começa a ter os conflitos. Mas eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, tenho que ser profissional, tenho que ter um sucesso acadêmico, de relevância acadêmica. E onde nós começamos, enquanto mulheres, a fazer escolhas inconscientes e até mesmo consciente de ir para uma polaridade entre escolher ser mulher, aquela dona de casa, a maricota. Perdi um pincel. Vou ir fazer com a mão mesmo. De ser a tiazinha maricota lá, que só fica em casa, que esquenta o bucho no fogão e esfria na pia. Será que eu tenho que ser essa mulher? Não, não quero. Então é melhor nem ser mãe, nem casar, porque eu não quero ser esse tipo de mulher. Eu quero ser a mulher independente, fazer por mim mesma. E a gente acaba comunicando isso com tanta intensidade, com tanta força, com tanta convicção, que acaba repelindo o masculino, que, de verdade, gente, às vezes é pesado falar dessa maneira, mas pra que eu vou querer uma mulher sendo que ela tem mais pau que eu? Isso não demonstra que o homem não tenha lugar de fala dele bem estabelecido. É porque esse lugar já está ocupado. E às vezes mulheres fortes demais, às vezes intencionalmente, escolhem por homens bananas. E depois ainda reclama, né? Porque a soberania do mando, da direção, da força e da energia masculina já está com ela. Já está com ela. Não sobra para outra pessoa. Tá. Esse pessoal casa, procria, novas crianças são formadas em meio a isso, tem acesso a outras culturas, outras convicções diferentes dos pais, que às vezes os pais estão ocupados trabalhando, cuidando de outras coisas, que essa criança até ficou desamparada. E mais e novos seres humaninhos estão se formando sem entender qual o papel do homem, da mulher. Se você me perguntar, Grazi, mas então de que lado que você está? De nenhum dos dois. Não que a mulher precise se anular no lar e não estudar e não fazer nada. Tem que estudar sim, tem que se desenvolver daquilo que ela acredita. E eu acredito verdadeiramente no caminho do meio da mulher, entender o que está acontecendo, assumir o seu papel feminino na vida, na sociedade, da maneira que é, sem precisar se transformar, precisar ir para um papel de um masculino, sendo forte, sendo melhores do que os homens, numa competição irrealista, e possa fazer as próprias escolhas, identificar esse feminino tão belo, de valorizá-lo, de encontrar a sua verdadeira identidade.
Eu repito, quando eu identifiquei a minha real identidade, foi quando eu comecei a fazer escolhas melhores, identificando o meu lugar de fala no mundo, na história, no meu profissional, na minha família, ocupando os meus papéis de esposa, profissional, estudante, né? Quem sabe até uma cientista. E daqui uns dias de mãe. Não tenho filhos ainda, mas a maternidade já faz parte de mim, da minha história. Não sei se vocês sabem, ou gostaria só de relembrar, que a mulher, nós mulheres, nascemos prontas. O óvulo dos nossos filhos já estão dentro de nós. É uma escolha nossa. Nós decidimos ocupar. Então fica essa reflexão. Não é banalidade, não é futilidade. É você, através do que você acredita. Não pelas dores da sua mãe, das suas tias, do que você viu, do que você ouviu na internet. Identifique qual é a sua real identidade e assuma os papéis da sua vida como mulher, como feminino, da sua maneira, da maneira que você acredita, sem carregar tanto peso, tanto fardo, acreditando que o mundo conspira contra nós. Conspira não. Nós temos o nosso lugar. Encontre o seu.